Olá, nós estamos em mais um vídeo do projeto De Casa em Casa, da nossa comunidade cristã das Boas Novas, em Vargem Grande Paulista, uma igreja evangélica. Você é bem-vindo a acompanhar conosco. Nós estamos falando sobre Jesus. Nós falamos no vídeo passado que Jesus chegou na plenitude dos tempos. Falamos um pouco da língua grega que estava dominando e das estradas que Roma também tinha feito, então demos um panorama histórico. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a mensagem, até porque foi esse finalzinho do vídeo que está dando continuidade hoje. Então no finalzinho do vídeo nós falamos acerca da mensagem e hoje aprofundaremos esse tema. Qual é a mensagem central de Jesus? Será a salvação? Será a vida após a morte? Será a ressurreição? Qual será a mensagem de Jesus? Mas antes de falar da mensagem de Jesus, nós precisamos recordar que teve um período de 400 anos que é chamado de silêncio profético. Então, da última palavra, do último profeta do Antigo Testamento até João Batista, que nós colocamos ele como o último profeta do Antigo Testamento, mesmo estando no Novo Testamento, quando pensamos isso, pensamos no ministério de João como um todo. Então, essa última palavra aqui, do último profeta do Antigo Testamento até João, passaram-se 400 anos de silêncio. Deus não falou com o seu povo através dos profetas. E agora Deus está falando através de João Batista. Vamos ler Mateus capítulo 3. Se você está com a Bíblia, me acompanhe nos 2 primeiros versos. Depois nós vamos para Mateus 4, versículo 17, para ver se a mensagem é a mesma ou se há divergência. Então vamos lá. Mateus capítulo 3. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem de João Batista é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17, a mensagem de Jesus. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João, depois do silêncio profético, vai dizer: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Depois de Jesus é batizado, ele inicia o seu ministério com a pregação, e a pregação de Jesus é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Qual é a diferença da mensagem de João Batista para Jesus? Vamos pensar quem é João Batista. João Batista, ele mesmo se definiu como um profeta, como aquele que Isaías disse: que voz do que clama no deserto, prepare o caminho, que as estradas sejam retas. Ele é aquele que vem antes do Messias, então ele está preparando o caminho para o Messias. E a palavra no hebraico para arrependam-se é techuvá. Um judeu, ele fazia techuvá quando ele percebia que ele estava longe do Deus de Israel. Não era como é hoje para eu e para você, quando nós pecamos, seja uma mentira, enfim, qualquer pecado que nós venhamos a cometer, nós simplesmente fechamos nossos olhos, clamamos a Deus e falamos: Senhor, eu pequei, me perdoa. E aí eu não deixo mais de fazer. Tem outras nuances nisso, a gente conversa um pouco mais para frente, mas o que João está dizendo é: vamos fazer techuvá, povo de Israel. Chegou o momento, vamos fazer a techuvá, ou seja, vamos retornar ao Deus Israel. Vamos abandonar os ídolos, vamos abandonar a promiscuidade, vamos seguir o Deus Israel. Vamos nos voltar ao Deus Israel, ao nosso Deus. Techuvá, por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Olha só, que privilégio ouvir isso. O reino de Deus estava próximo. O Messias estava chegando. O Messias estava por ali. E aí, de repente, se você ler João capítulo 1, versículo 29, João aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa! Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já está entre nós. E Jesus é batizado por João Batista
E depois ele começa a pregar. E a pregação de Jesus é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, para o hebreu, arrependam-se, a techuvá, é abandonar os seus caminhos e voltar ao Deus verdadeiro. E João estava dizendo porque o reino dos céus está próximo. Mas Jesus, ele é uma mistura de reino e anunciante do reino. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo que ele é o reino de Deus presente na terra, presente conosco, ele anuncia esse reinado de Deus. Gosto muito da expressão do Robson Cavalcante, que dizia que a nossa missão é mostrar a maior densidade do reino de Deus, aqui e agora, que se consumará no ali e além. E como a gente mostra, aponta a maior densidade do reino de Deus? O que Jesus quer dizer com arrependam-se? Jesus também está chamando o povo para techuvá? Pois é, nós conversamos que Jesus é fruto do seu tempo. E quando dissemos isso, estávamos falando porque ele tinha uma língua própria. Então, naquele tempo, ele possivelmente falava o hebraico, o aramaico e o grego, as 3 línguas em que qualquer israelita possivelmente falaria naquele tempo. Eram as 3 línguas comuns. Então, possivelmente, aqui Jesus não está falando arrependam-se techuvá. É possível que Jesus esteja falando metanoia, que é a palavra grega para arrependam-se. Mas metanoia não é esse arrependam-se que nós estamos acostumados, que é deixar de fazer o que não é correto. Para Jesus é expansão da consciência, mudança de consciência, mudança de mente. O que significa isso? Quando eu deixo de fazer algo, então, por exemplo, se eu sou um mentiroso e eu me arrependo, eu deixo de mentir. Isso nós poderíamos chamar, ele se arrependeu. Por quê? Ele confessou e não fez mais. Mas Jesus está dizendo, além disso, não é só não deixar de fazer, é transformação de mente, transformação da consciência. Por isso que o Evangelho não é melhoramento do ser humano, é transformação. A mensagem de Jesus é transformadora, metanoia, que a sua mente se transforme. E qual é então a posição de alguém, por exemplo, o mentiroso? Então não é só deixar de falar mentira, agora é andar com a verdade. Não é aquele que maldizia, parar de maldizer, é abençoar, ser um abençoador, porque ele transformou a mente dele. Ele deixou Jesus transformar a mente dele, o Espírito Santo está trabalhando e você está com a mente transformada. Nós poderíamos já fazer um paralelo aqui com Romanos 12, para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo, mas transformar a nossa mente, renovando a nossa mente. Como acontece isso? À medida que eu vou percebendo os meus pecados, eu não só vou deixar de fazê-los, mas eu vou fazer o oposto. Tudo aquilo que eu maldizia, eu vou bendizer. Tudo aquilo que eu ofendia, agora eu vou abençoar. Tudo aquilo que eu fazia para o mal, agora eu vou fazer para o bem. Eu sou alguém que gero bênção, gero qualidade de vida. Eu sou aquela pessoa que gera esperanças nas pessoas. Isso é ter uma mente transformada. Transformação de mente. Mas Jesus não está dizendo que o reino está próximo no sentido de que ele ainda virá. Porque se nós pegarmos, por exemplo, Marcos 1,15, ele é muito enfático. É findado o tempo, ou é chegado o tempo. O reino dos céus está entre nós. Jesus é o reino, à medida que ele anuncia esse reino para nós. Então a mensagem de Jesus, o ponto central de Jesus, a mensagem de Jesus, não é salvação. Não é uma vida após morte. É o reino dos céus. Então eu e você somos agentes. Nós somos servos desse reino. Nós somos súditos desse rei. Por isso que é melhor falar reinado do que reino de Deus. Por que digo isso? Porque quando você fala reino, vamos pensar no Brasil.
o Brasil ele tem as suas delimitações. Os nossos bairros têm as suas delimitações, que se você atravessar uma fronteira, você está em outro bairro, cidade, você está em outra cidade, enfim, outro estado e outro país. Mas o reino de Deus não tem fronteira. O reino de Deus se dá onde todo ser humano se põe à disposição de Jesus. Por isso que Jesus reina em todo tempo, em todo lugar. As pessoas só precisam ser súditas deste reino. Então Deus reina. Deus é o rei. Deus reina sobre os seus filhos. Deus reina sobre as nossas vidas. Nós que somos filhos de Deus. Então a mensagem de Jesus é: deixa a sua mente ser transformada por mim, deixa a sua mente ser transformada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o reino do céu chegou. Jesus chegou, trouxe a mensagem dele. E quando ele morreu, se você tiver com a sua Bíblia aí, Atos 1, versículo 3, vai dizer o que Jesus fez depois de morrer e ressuscitar. Atos 1:3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a mensagem de Jesus foi o reino de Deus. Nós precisamos estudar sobre o reino de Deus, nós precisamos entender essa mensagem de Jesus que é transformadora e libertadora. E eu dei mais uma introdução e no próximo vídeo, que será lançado na próxima semana, você saberá como caminhar nesse reino, como ser um soldado deste exército do Rei dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Tenho 3 perguntas para você, para que você converse aí com a sua família, com seus amigos, com quem estiver assistindo com você, ou para a sua meditação. Primeiro, depois disso, o que significa para você arrependam-se? Ou a palavra arrependimento. Ou seja, o que significa para você arrependimento? Pergunta número 2. O que significa ter comunhão com Deus? Será que passa pelo arrependimento? E uma última pergunta. Você já teve saudade de Deus? Sabe aquele momento que você está vivendo, mas parece que Deus não está perto, parece que Ele não te ouve, ou você não ouve Ele? Essa falta de comunhão, como é que tem sido sua vida? Conversa aí, medita aí, e estou à sua disposição caso você precise de uma conversa mais profunda sobre esses assuntos. Que Deus te abençoe.